Boa noite! Quem já tá por aqui? Oi, Gi, oi, Stephanie, Luara, Juliana, Sidney. Bem-vindos, bem-vindas e boa noite. Oi, Bru. Oba! Oi, Lari. Vivian, Natália. Quem mais? Juliana, acho que eu já falei. Oi, Pedro, boa noite. Quanta gente especial já chegou por aqui, hein? Vamos falar sobre comunicação. Bom, tomara que hoje eu consiga ler os comentários de vocês. Semana passada, quem disse, eu tava com uma blusinha toda cinza, mas qualquer coisa eu faço assim, ó, coloco aqui no branco pra conseguir ler. Oi, Dani, que bom você por aqui. Fapsique. Gente, às vezes eu não sei o nome de vocês, mas oi pra todo mundo que já chegou e quem tá chegando por agora. O lembrete de sempre, muitos coraçõezinhos aí subindo pra gente espalhar essa comunicação. Também encaminha para as pessoas queridas. Aí, vocês trouxeram um convidado, uma convidada, alguém aqui juntos? Tati, bem-vinda, bem-vinda. Então faz assim, vai lá no aviãozinho que fica aqui, ó, embaixo, aqui no comentário. Oi, Andréia, Natália. Oi, irmã, boa noite. E aí, olha, vamos falar sobre comunicação respeitosa nos relacionamentos afetivos. Ó, como o meu celular tá no tripé, fica super difícil aqui para eu escrever o tema. Ô, Bru, Peluce, escreve aí para mim, aí eu fixo o seu comentário. Escreve aí, fazendo favor. Tô esperando uns minutinhos pro pessoal chegar, vocês sabem, né? Sou o pai do Pedro, ele acabou de dormir, está com saudade dos amigos. Ai, que bom, muito bem-vindo. Que bom, Bru, que você mandou os convites. Bem-vindo. Nós também estamos morrendo de saudades. Nossa, que período delicado, né? Vivendo um dia de cada vez. Olha só, agora que já chegou... Isso, a Bru vai escrever pra gente. Agora que já chegou bastante gente por aqui, eu vou avisar vocês, hein? Daqui a pouquinho, vocês vão ter que interagir muito aqui nos comentários. Se preparem. Se preparem para que a gente dialogue a respeito da comunicação respeitosa. Vocês vão ter que disparar o dedinho aí para digitar alguns sonhos de vocês. Já tô avisando. Então, olha, para começar essa história, eu quero começar me apresentando porque eu sei que tem gente nova por aqui, tem alguns rostinhos que pela primeira vez eu tô vendo. Eu sou Natúcia, sou professora, mãe do Pedroca e do Antônio, esposa do Diogo, sou terapeuta, idealizadora da Escola Viver Presente e falo de vários assuntos juntos e misturados e cada vez mais consciente dessa missão de compartilhar as minhas vivências e os meus aspectos profissionais também com vocês. Então, eu falo sobre autoconhecimento, educar com respeito, falo a respeito também de relacionamento de casal, vez ou outra é um tema que surge por aqui, comunicação, estratégias de como lidar com o processo de autoeducação e também com a educação dos outros, por exemplo, quando se trata de crianças ou até pessoas que trabalham com desenvolvimento de pessoas. Então aqui o público é muito diverso. Você está chegando por aqui, sinta-se em casa. Vou tentar fixar o comentário aqui da Bru, vamos ver se eu consigo. Opa, consegui! Muito obrigada, Bru. Assim, quem for chegando já sabe do que se trata, né? Então é o seguinte, hoje, para a gente falar sobre comunicação respeitosa, olha lá, a Bru colocou nos relacionamentos afetivos, a gente precisa começar refletindo sobre como nós nos relacionamos. Isso, porque comunicação e relacionamento faz parte de um todo, não se dissocia. Comunicação
e relacionamento. Então eu vou dar um foco aqui sobre a maneira como nós nos relacionamos. Hoje, especialmente, nós estamos falando aqui de relacionamentos afetivos com pessoas conhecidas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Se for no ambiente familiar, inclui marido, filho, esposa, parceiro, companheiro, pessoas com quem você convive no dia a dia, no seu cotidiano, ou ainda familiares mais estendidos, mais distantes, enfim. Então, em todos esses casos, a comunicação e os relacionamentos fazem parte de um mesmo todo. Nós vamos falar aqui hoje desses relacionamentos afetivos. E como é que andam os nossos relacionamentos? A pergunta é a seguinte: como é que você se relaciona no seu cotidiano, na sua vida? Para pensar de verdade, tá? Porque lembra que eu falei que daqui a pouquinho vocês vão me ajudar aqui fazendo todos esses comentários? É simples. Comece aí se perguntando: que importância as relações têm para você? Olha, eu tô falando assim pausadamente que é para dar tempo de você pensar, refletir para além só da cabeça, tá? Sente aí. Qual a importância dos relacionamentos na sua vida? Olha só. O que representa para você os relacionamentos? O que representa para você os relacionamentos? Os seus relacionamentos são fonte de felicidade quando eles são próximos, quando eles são harmônicos, quando eles são satisfatórios, quando eles fluem bem, eles são fonte de felicidade? Ou ainda eles são fonte de alguma insatisfação, de infelicidade, quando não vão bem, quando há muitos conflitos, quando há desarmonia, desordem? Parou para pensar? Reflete aí um pouquinho. O que faz você se sentir bem, plena, pleno, satisfeito, satisfeita? Quando a vida vai bem e você está grata e grato à vida? Pensa aí, se dentro desse contexto tem aí relacionamentos. E ao contrário, o que te faz sentir mal quando não vai bem alguma coisa, quando você não está se sentindo feliz? O que pega? Relacionamento também? Consegue perceber? Se vai bem, relacionamentos satisfatórios, significativos. Se vai mal, relacionamentos em desordem. Parou para sentir isso aí em você? Você percebe que uma coisa não se dissocia da outra? E agora, assim, na real, eu quero que separe mesmo uns segundinhos aí, 30 segundinhos, eu vou colocar uma música bem rapidinha, 30 segundinhos, fica aí, para você sentir para além da cabeça. Traz para a sensação corporal, se tiver um lugar no teu corpo que isso se localiza, guarda aí, registra, presentifica essas questões que eu vou repetir para você, ó. Que importância os relacionamentos têm na minha vida? O que eles representam para mim? Eles são fonte de felicidade quando fluem, quando vão bem, quando são satisfatórios? Eles são fonte também de infelicidade quando não vão bem, quando existe uma desarmonia, quando existem muitos conflitos sem resolução? Sente aí essas questões. 30 segundinhos, eu garanto que é rapidinho. Eu vou colocar essa musiquinha. Se você estiver confortável, você pode fechar os seus olhos e percebe aí qual a importância dos relacionamentos na sua vida. Falei que era rapidinho, né? Vocês percebem que os relacionamentos são nucleares na nossa existência?
que nós nos relacionamos para viver, para nos conhecer, para aprender, para ser feliz, para aprender muito sobre si e sobre o outro, que eles são eixo de felicidade e de infelicidade. Vocês percebem o quanto eles são importantes na nossa existência? E agora, eu tenho mais um convite, o segundo dessa noite que só começou, né? Nossa conversa tá aqui, nós estamos aqui há 10 minutinhos juntos. O segundo convite, eu quero que você reflita sinceramente, com muita honestidade. E você pode ter certeza que não vai ser difícil, mas 30 segundinhos. 30 segundinhos para você refletir com o corpo todo. Que tipo de relações eu quero viver? Que tipo de relações eu quero viver? Como eu quero me comunicar? Com base em que valores eu quero pautar as minhas relações? E daí, deixe vir palavras. Nesses segundinhos que eu vou deixar aqui tocando para vocês, mais 30 segundinhos, deixa vir palavras. Que daqui a pouquinho, quando eu parar a música, eu peço para que vocês se envolvam nesse nosso processo aqui, ó, compartilhado de aprender. Hoje tem uma atividade, né? Vocês não estão passivos aí escutando somente. Então, a atividade vai ser realmente se colocar e escrever aí nos comentários as palavrinhas que vierem. Que tipo de relações eu quero viver? Nessa pausa que eu vou colocar aqui, sinta e deixa vir. 30 segundinhos. Dava pra ficar aí, né? Vocês viram que eu virei a câmera, foi sem querer. Dava pra ficar aqui. Olha só, vocês já dispararam. Que tipo de relações quero viver? Eu vou ler todos e eu quero que vocês coloquem. Coloquem que nós estamos construindo juntos. Respeito, alegre, divertido, leve, reciprocidade, que me proporcione paz interior, relacionamento amoroso, carinhoso, dedicado, compreensivo, afetivo, cheio de harmonia, respeitosa, uma relação respeitosa, verdadeira, sincera. Gostaria de pautar minhas relações apenas na alegria, amizade, reciprocidade, respeito, um relacionamento seguro, verdadeiro, forte, duradouro, amável, saudável, uma relação franca, empática, repleta de aprendizados, trocas de experiência, amor, profunda, recíproca, liberdade, respeito, reciprocidade, compreensão. Pode colocar, não tem problema repetir. Respeito, aceitação, duradoura, comprometida, humana, profundo, leve, respeito, aprendizados, paz, empatia. Deixa vir. Amor, quando temos amor, passamos por tudo. Troca de experiência, reciprocidade, que me traga paz. Ai, enquanto eu vou falando, vai respirando, porque olha, aqui em mim já traz efeitos no corpo. Essas palavras trazem efeitos aqui no meu corpo. Vocês estão percebendo que eu tô respirando, mas eu tenho um sorriso aqui que não sai do rosto a cada palavra que eu leio. Gratidão, carinho, cumplicidade, companheirismo. Quanta coisa boa. Uma relação humana.
empatia. Ai, que coisa boa. Gente, antes de eu continuar, divertido, amor, companheirismo. Antes de eu continuar, agora que o fluxo dessas palavras todas já está entrando num equilíbrio, gratidão, Deus e fé, eu vou colocar de novo, agora até menos, 20 segundinhos para vocês fecharem os olhos assim, 20 segundinhos, se comprometam, é só um pouquinho, companheirismo, deixa vir e sente no corpo o impacto dessas palavras, sente no corpo. Sem passar pela mente, sente o impacto de escutar essas palavras em mim. Qual o impacto de escutar essas palavras? E respira esse impacto. Nós poderíamos continuar aqui, esse é só um gostinho, tá bom? É só um gostinho, olha lá, relação de cumplicidade verdadeira e por aí vai. Nós descrevemos aqui os nossos sonhos, cheios de texturas, de sabores, de cores, de cheiros. Esses são os nossos sonhos. Eles constituem, assim, o lugar onde a gente quer chegar. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Esse é o lugar. Nós queremos isso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E, consequentemente, se eu falei ali no começo que relacionamento e comunicação é a mesma coisa, então não há de ser diferente para a nossa comunicação. Esse lugar gostoso, aliás, todos esses lugares gostosos por onde nós passamos, e que vocês falaram, vocês viram que não veio de mim, veio de dentro de cada um de vocês. São sonhos compartilhados, mas que representam toda a nossa humanidade. Eles representam a nossa individualidade. Então, todas essas palavras, elas são parte de nós também. Confiança, amabilidade, serenidade, tranquilidade, todas essas palavras, compreensão, tudo isso que a gente espera dos nossos relacionamentos faz parte de onde nós queremos chegar. Agora, para chegar até aí, nós precisamos de um encontro. Esse encontro desses relacionamentos todos que não envolvem só o outro, porque relacionamento também se trata do relacionamento com nós mesmos. Então, do relacionamento no campo do eu, do outro e do nós. Relacionamento, comunicação consigo, com o outro e com o coletivo. Relacionamento e comunicação como parte desse todo. Então, quando a gente já sabe para onde a gente quer ir, já que a gente já tem aí essa listinha maravilhosa, repleta de sonhos, qual é o barco que nós vamos escolher para chegar até aí? Qual é o nosso barco? Quais são as estratégias que nós vamos escolher para chegar a esses sonhos, para chegar a essa comunicação repleta de todos esses sonhos? Para chegar a relacionamentos significativos. Em vários momentos eu coloco nas minhas comunicações que a gente precisa se dedicar ao autoconhecimento para construir relacionamentos significativos. Agora fica claro o que isso significa? Relacionamentos significativos com todos esses componentes que vocês elencaram ali. E todos eles fazem parte da nossa humanidade. A gente se acostuma tanto a ver tanta coisa ruim no mundo, até nas pessoas, a enxergar coisas ruins, que às vezes a gente se esquece que na humanidade também há muita potência, também há muita beleza. E todos esses sonhos são parte dessa nossa beleza. E quando a gente pode tomar consciência de onde nós queremos chegar, então eu também tomo consciência de quais estratégias eu vou vivenciar para conquistar esse lugar, que não tem fim, porque é uma utopia. A gente vai sempre mirar
mirar, e a gente vai continuar caminhando, que vai durar no mínimo a vida toda, como diz um mestre que eu acompanho. Ele diz isso, que o processo de se conhecer dura no mínimo a vida toda. Então esse é o nosso também, essa é a nossa jornada. Só que se a gente não tiver essa listinha de valores, de princípios que fundamentem as nossas ações, se esses sonhos não alimentarem as nossas ações, nós não vamos conseguir construir uma comunicação e, consequentemente, relações respeitosas, significativas. E daí eu disse, tá, venham para cá para a gente refletir a respeito da importância de se comunicar com respeito, e também eu ia dar algumas estratégias aqui, ia compartilhar com vocês algumas estratégias. Então, bom, nós temos dois caminhos aí. Ou a gente vai por um caminho de uma comunicação ou de relacionamentos visando transformar o outro, visando que o outro faça tudo da maneira como eu desejo, visando conseguir obediência do outro, sendo nossos filhos. Eu não vou entrar aqui nos méritos de cada tipo de relacionamentos, eu vou confiar que vocês façam isso a depender da necessidade de cada um. Aqui eu vou falar sobre os princípios em geral que cabem a qualquer tipo de relacionamento, ok? Confiem nisso. Vocês serão capazes de perceber, isso cabe com o meu filho, isso cabe com o meu marido, cabe com o meu funcionário, cabe com o meu chefe, enfim. Então, a gente pode ir por esse caminho de faça do jeito que eu quero que faça exatamente a minha maneira, porque o que eu quero é que seja feito para mim, visando a resolução do meu problema, visando a solução, a maneira como eu espero, como eu desejo. Ou eu posso também, por um outro caminho, ir pelo caminho da conexão, da percepção das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, das nossas vivências honestas, profundas, autênticas, e também do outro, ao mesmo tempo. Considerar que tem um eu, mas que também tem um outro nessa relação. E quando a gente considera que existe o outro, nós vamos escolher um caminho de escuta, de compreensão, de harmonia, de respeito às diferenças, nessa consciência de si, que expressa o que sente e o que precisa, para também compreender o que o outro expressa e precisa. Porque não se compreende o outro se não se compreender primeiro ou ao mesmo tempo. Senão a gente cai nas análises do outro, sendo que, na verdade, nós estamos como sujeito da relação também. A nossa relação com o outro nos mostra em que ponto nós estamos, onde nós estamos nos detendo. Aquilo que me incomoda no outro traz um espelho do que também existe em mim e não está elaborado ainda. Mesmo que seja na minha criança, no meu filho, ou na criança lá da escola onde eu trabalho, enfim, depende do seu cenário. Os cenários podem mudar, mas o outro traz um espelho daquilo que eu preciso trabalhar em mim sempre. Por isso que em relação com o outro eu aprendo sobre mim. Em relação comigo mesma eu aprendo sobre o outro. E assim a gente aprende como o mundo se organiza, como a nossa sociedade se organiza. Então, a ferramenta aqui, tá? Bem básica. Diante do conflito. Aqui, em primeiro lugar, nós precisamos considerar, eu falo a respeito de uma perspectiva construtiva de conflitos. Eu não entendo que os conflitos a gente deve evitá-los, mas na verdade a gente deve aprender a lidar com eles de forma respeitosa, porque os conflitos fazem parte da condição humana. A partir deles nós nos construímos, evoluímos, aprendemos sobre si, sobre o outro. Então, partindo desse pressuposto, a gente vai considerar que diante dos conflitos eu preciso parar. São 2 passos. Parar é o primeiro passo. Dentro desse primeiro passo de parar, nós vamos... Quando paro, eu então não sou tomada pelo impulso, não sou tomada pela reação, pela reatividade. Eu paro diante daquilo que está me descabelando. Por exemplo, é uma pausa real, não é simbólica, é pausar mesmo. Para, respira. É o segundo passo, respira. Mas é que dentro desse pausar e respirar, você vai fazer um contato
com o seu espaço interior. Nesse contato com o seu espaço interior, nesse contato com o meu espaço interior, eu vou sentir, perceber, escutar o que se passa em mim. O que se passa em mim diante desse fato? O fato é o conflito, certo? O fato é o conflito. O que se passa em mim diante desse conflito? O que eu sinto diante desse conflito? O que eu penso diante desse conflito? De que maneiras eu quero agir diante desse conflito? Quais são as minhas necessidades? E quando eu consigo parar, analisar esse contexto que é o fato, considerando o que eu sinto e o que eu gostaria de fazer e quais são as minhas necessidades, com certeza vai vir aí um pedido possível. Mas antes de fazer o pedido, ainda no seu espaço interior, ainda aqui no meu espaço interior, dentro desse tempo da pausa, que a pausa também é um tempo, eu vou também perceber em relação ao outro o que se passa para o outro. Porque nesse contexto de comunicação não violenta, comunicação não respeitosa, que tem como mestre o Marshall Rosenberg, ele nos ensina que por trás de qualquer agressividade ou qualquer violência existe uma necessidade não atendida. Quando a gente entende, compreende aqui do coração, isso faz todo sentido. Se o outro está gritando, agredindo, brigando, qual é a necessidade do outro que não está atendida? Isso não significa que é você que tem que atender. Mas quando você compreende que ele tem uma necessidade não atendida, fica mais fácil, não se torna mais pessoal. Naquele primeiro momento da pausa, você, no seu espaço interior, encontrou a sua autorresponsabilidade, porque na reatividade a gente fica assim, o outro fez isso, o outro fez aquilo, eu não gostei disso que ele fez, eu não gosto dessa atitude, ele me maltratou, ele me abandonou, ele me rejeitou, sempre está no outro. Agora, no momento da pausa, você está no seu espaço interior se autorresponsabilizando pelo que é teu, pelo que você sente, pelo que você precisa, pelo que você pensa. E também quando você, ainda no seu espaço interior, elabora uma hipótese, não é uma análise profissional terapêutica, é uma hipótese sobre o que será que se passa com o outro. E aí nós precisamos ter repertório de si para elaborar essas hipóteses sobre o que passa com o outro. Será que passa com o outro? Quais são os sentimentos? Quais são as necessidades que não estão atendidas? Quais são os pensamentos? O que tem no corpo dessa pessoa? Qual é a sensação corporal? Quando você tem nesse seu espaço interior o eu em relação com o outro, tudo se torna relativo. Vocês podem ter certeza que o papel da vítima e do algoz podem se dissolver facilmente quando se permite viver nessa pausa, no espaço interior, essa percepção de si e a hipótese sobre o outro. E daí? Os conflitos se resolvem magicamente? Pronto, acabou? Não, não é uma coisa mágica, mas é prática. Na prática, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre si e sobre o outro. E aí, esse aqui é um assunto para mais de metro e que daria até enfim, uma vivência, um curso, uma palestra, uma coisa muito mais profunda do que aqui o nosso espaço permite. Mas o que eu posso concluir aqui para vocês, como essas duas estratégias, parar, entrar no mundo, no espaço interno, ao mesmo tempo em que respira. Porque não se faz isso tudo, essa percepção de si, do outro, se está com respiração curta. Então precisa colocar oxigênio para dentro, precisa, porque o oxigênio desperta vivacidade. O oxigênio permite que transponha por todo o nosso corpo. Então precisa trazer ar para dentro para sustentar essa autopercepção e a elaboração da hipótese do que o outro
precisa, sente, necessita. Aí, a partir disso, é possível se comunicar com o outro. E eu me comprometo com vocês a voltar aqui numa outra live, trazendo alguns exemplos, trazendo situações práticas mesmo de conflitos e de que maneira poderia ser ditas daqueles dois caminhos. De um caminho de desconexão, que a gente já conhece bem, né? E como poderia transformar esse caminho para um caminho de conexão. Mas eu não faria isso, vocês já me conhecem, né? Sem antes trazer aqui quais são os princípios que sustentam a comunicação respeitosa. Sabe quais são os princípios? Aqueles todos que vocês elencaram, os nossos sonhos. Quando a gente visa aqueles sonhos e ruma aquele caminho, fica muito mais fácil escolher as estratégias, porque não se constrói estratégias sem que haja estruturação desses princípios. E aí, para concluir todo esse contexto que eu apresentei para vocês, nós precisamos nos lembrar sempre que a conexão nos nossos relacionamentos vem antes da educação, vem antes da nossa reação. Primeiro a gente se conecta com o outro e depois a gente age, a gente se comunica, ou seja, a gente se relaciona. Primeiro, conexão. E para conectar, nós precisamos sentir, perceber de dentro para fora. Isso faz sentido para vocês? Eu vi que tem vários comentários, eu quero muito ler. E se vocês tiverem perguntas, podem me deixar, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Fábio disse que quando fazemos nosso melhor, mas existe erro, são tentativas de acerto. Se não sair como ou da forma que gostaríamos, são tentativas de acerto. É lapidação, somos lapidados todos os dias. Outro comentário dele: quando fazemos o que acreditamos ser o melhor, seremos a melhor versão, amadurecendo a cada dia, não nos culpando. É isso aí. A Luana disse: sinto que temos que nos respeitar para conseguir ter uma relação saudável com o outro. Sim, pare, pense antes de agir. Exatamente. Para uma relação respeitosa, devemos respeitar o outro. Isso. Que bom, tem gente chegando por aqui. Daniel, por convite da Cris. Olha, ele está perguntando se eu estou falando sobre CNV. Estou também, Daniel. Tem outras coisas que atravessam aqui essa minha fala, outros conteúdos da psicologia transpessoal que também atravessam a minha fala. Por isso que eu não coloquei assim no título da live só comunicação não violenta. Porque, por exemplo, a respiração, esse é um aspecto da psicologia transpessoal. Na hora do momento do nervoso, a gente está falando pare, pense, respire antes de agir. Gi, acrescenta aí, sinta no corpo. Porque vocês viram que quando a gente elencou todas aquelas palavras, vocês sentiram no corpo? Eu senti aqui no corpo, aqueles minutos, aqueles segundinhos que nós fechamos os olhos. O Fábio disse que diálogo difícil de estabelecer quando acreditamos ser dono da razão, falta empatia. Sim, estou estudando CNV e me descobrindo, Sidney falou. Ai, que gostoso, é maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês pratiquem, porque a mágica da comunicação não violenta é isso, praticar. Sempre, todos os dias. Nós somos humanos, nós vamos por um caminho de desconexão, sem dúvida. Mas se a gente tem aqueles sonhos bem claros, a gente não desiste, a gente volta e o relacionamento continua e as oportunidades que a vida nos dá todos os dias de nos relacionarmos, que a nossa vida é relacional, a gente tem várias oportunidades de tentar. O Fábio lá em cima disse: acredito que todo relacionamento, independente de ser marido, mulher, com filhos ou profissionalmente, todos requer se colocar no lugar do outro, compaixão, dedicação. É isso aí. A Fernanda disse: feliz por estar aqui pela primeira vez ao vivo. Verdade, Fer, você sempre assiste depois, né?
Ai, quanta coisa boa que vocês mandaram aqui. Ó. Ai, todas essas palavras. Pena que depois, quando a gente salva a live, os comentários de vocês não ficam salvos, porque quando... Mas ainda bem que eu li, né? Todas elas. Foi muito bom. Assim, a Andrea está perguntando, o livro As 5 Linguagens do Amor traz sobre essas temáticas? Não traz sobre essas temáticas. O que traz é o do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Esse sim. Depois eu posso colocar aqui o nominho dele. Novaes Zenaide diz, o respeito é fundamental nos relacionamentos e sem dúvida o corpo recebe os reflexos, tanto positivos quanto negativos, com certeza. Oportunidades de aprendizagem nos relacionamentos. Ai, que bom que você veio a convite. Estou colocando em prática, pensar se a resposta que vou dar para o próximo é a que me agradaria. Isso é transformador, com certeza. Além disso, né, Sidney, um aspecto que a gente também vai aprendendo na vivência e na prática com a comunicação não violenta é que nem sempre a resposta que a gente gostaria de receber é a que o outro necessita ou precisa ou mesmo gostaria. Então, a cada vez que a gente vai se aprofundando no relacionamento, ele vai se tornando íntimo, a gente vai podendo perceber realmente qual é a necessidade do outro descolada da nossa. Que a gente vai aprendendo mesmo, né? Que é necessário a gente se colocar no lugar do outro, ou o outro se colocar no nosso lugar, mas nem sempre isso é viável, é possível. Mas é só um complemento a isso que você já está experimentando, é se descentrar e perceber realmente o que o outro precisa. Nath, que aula maravilhosa, vou esperar o curso online. É muito bem-vindo, né? Assim, para esse tema tem tantas possibilidades da gente aprofundar, né? Fábio disse, não controlamos os desejos, isso vem à mente, controlamos as nossas atitudes, controlar o ato, conseguindo filtrar. Isso é difícil, controlar a passagem do desejo para o ato, verdadeiramente. Isso é verdade. Agora, quando a gente vai tomando consciência daquilo que a gente deseja, necessita, a gente se torna menos impulsivo, né? Porque essa impulsividade ou a falta do filtro entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente impõe ao outro ou ao relacionamento, muitas vezes é por falta de consciência, por falta de assumir o que realmente necessita. E quando a gente fala sobre comunicação respeitosa, sempre vem à mente o outro, né? Eu preciso me comunicar com o outro de maneira respeitosa, mas em primeiro lugar é consigo. Então a fidelidade aos nossos princípios, aos nossos sonhos, aos nossos anseios, né, às nossas necessidades. Quantos de nós, tem gente que está aqui acompanhando, que já está muito claro que, mas estou acostumado, sou super reativo, eu saio mesmo despejando tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu desejo para o outro. Tem muitas pessoas que são assim. No entanto, tem outras que engolem as próprias necessidades para evitar o conflito e acha que isso é respeito. Não fala o que precisa. Supõe que o outro deva adivinhar. Ninguém vai adivinhar o que você precisa, se você não souber o que você precisa. Então, tem todos os tipos de forma de lidar com a comunicação. Tem gente que se comunica de maneira respeitosa com o outro, mas se anula. E será que o relacionamento está mesmo respeitoso? Se o eixo de identidade da pessoa está completamente apagado, até quando? Talvez por algum tempo é possível suportar, mas até quando vai suportar? Né? Se o outro é que se sobrepõe o tempo todo e você diz sim para o outro quando gostaria de dizer não o tempo todo, não estou falando em bom senso, em encontrar consenso, não, eu estou falando em ceder mesmo. Eu conheço muita gente que cede sobre si o tempo todo. Não é? E assim, vamos. Quanta gente chegando por aqui agora. Por que quando eu vou acenar a câmera vira? Sei lá o que acontece. Vocês viram que virou? Fui acenar para vocês, pronto. Então, quem chegou aqui agora, vou acenar de novo, será que vai virar? Não.
Volta lá para assistir essa live gostosa em que a gente falou sobre comunicação não violenta. Pratique aí os exercíciozinhos de 30 segundinhos cada um, que eu fui colocando aqui para vocês como convite, tá? Não deixem de fazer não, fecha os olhinhos, escuta a musiquinha, anota, escuta as palavras depois que eu fui colocando, tá bom? E com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu posso trazer em outros momentos mais, porque ele não se esgota. Vocês viram que no mínimo, a vida toda. Mas vamos praticar? Vamos nos comprometer nessa atividade? Quando eu falo atividade, é do processo de se tornar ativo no processo de desenvolvimento, tá bom? Se coloca em atividade ao longo dessa semana. Exercite parar e entrar em contato com o espaço interno. Não se assuste, não. Você pode entrar, viu? Encontrar-se é gostoso, vale a pena. Às vezes não é tão gostosinho assim, mas vai bem, vai rumando o sonho, que confia que vai dar certo, tá bom? Vamos praticar. A Fer tá falando que perceba essa questão da reciprocidade, pois temos a consciência da nossa estratégia para ter a percepção do outro e tentamos assim perceber também, porém o outro não se permite. Então, mas aí, Fer, se eu bem entendi, que eu li bem rapidinho aqui, a Bru tá dizendo que dói, mas passa, é isso aí. É assim, Fer, quanto mais a gente tem consciência da nossa necessidade, a gente ajuda, contribui para que o outro também tenha. E porque daí, ao passo que você parou, respirou, sentiu, percebeu sobre si, percebeu sobre o outro, quando você vai comunicar para o outro aquilo que você está sentindo, porque aí tem os passos acontecem a partir daí. Você vai para o outro a partir de si, não mais. E aí por isso que eu digo que é importante talvez eu voltar numa próxima live com mais exemplos. Mas daí você não vai para o outro dizendo, você me magoou, me machucou, me desrespeitou, eu tô muito triste, chateada, magoado pelo que você fez. Você não vai mais para o outro, né? Você vai para si. Eu sinto isso diante desse fato. Quando você, por exemplo, tá? Um conflito que às vezes é comum entre os casais, um fica muito no celular. Quando você fica muito tempo no celular, eu sinto. O que eu sinto? E aí, você sabe o que você sente? Às vezes falta repertório, né? Mas vai lá, vai nos básicos, que não tem erro, as 4 emoções básicas. Tristeza, alegria, medo, raiva. Tristeza, alegria, medo, raiva. 4. É isso aí. Vai nessas. Sinto raiva. Eu sinto raiva quando você fica muito tempo no celular. Qual que é a sua necessidade? De mais atenção. Eu gostaria que você me desse mais atenção, que a gente estivesse mais conectado. Qual que é o seu pedido? Será que é possível, quando a gente estiver juntos assim, que você fique menos no celular? Parece difícil? Ou parece simples? Nem tão simples, nem tão difícil. É possível. Viu? Depois eu volto com mais exemplos, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Antes de ir, eu só tenho que ler aqui esses comentários. Obrigado, foi lindo. O Fábio diz, sentimos verde é importante. Quando nos sentirmos verde é importante. Quando nos sentimos maduro, o próximo passo é apodrecer e cair. Quando verdes, o próximo passo será sempre amadurecer, crescimento sempre, e não maduros. Que legal, isso mesmo, quero estar sempre verdinha, então. Andréia, não é sempre tão gostoso mesmo, mas depois que a dor passa, é libertador, leva tempo, dedicação sem fim, mas vale a pena. Sempre. Yari, chegou atrasada, volta lá, mulher, tá bom? Já, olha, vai quase para 2 horas de live, ou 1 hora de live, gente. Assisto depois, a Ari tá dizendo, mas que bom que você entrou, viu? Fico feliz de ver você por aqui e todas as pessoas que acompanharam. Muito obrigada por compartilhar comigo desses sonhos todos, vou ficar sentindo a reverberação dessas palavras todas em mim. Espero que vocês sintam também e que isso alimente a semana de vocês. Um grande beijo. Até a próxima, hein? Segunda-feira que vem a gente volta.